sinto aqui envolvidas neste processo e neste conjunto de acontecimentos que nos têm acompanhado nos últimos anos e que têm sido particularmente interessantes e que me têm permitido amadurecer bastante a minha visão sobre Teixeira Pascoais. Eu vou falar-vos com uma certa rapidez, porque tinha muita coisa para dizer e, ao mesmo tempo, alguma coisa para vos mostrar. Portanto, em certo momento pensei fazer uma comunicação silenciosa, apresentar-vos imagens e deixar-vos a pensar sobre as imagens. E depois, enfim, penso que encontrar uma forma média, que é encontrar um texto dito por mim e, ao mesmo tempo, apresentar essas imagens. E a questão que se me coloca é a questão da posteridade. Não é nada claro que nós nos situemos depois de Pascoais e que, portanto, o olhar que tenhamos sobre Pascoais seja um olhar a posteriori. Isto é, daquele que de algum modo tenhamos fechado e circunscrito Pascoais num exercício objetivo e textual, a partir do qual exerçamos a nossa interpretação. Não é. Por outro lado, é possível reconhecer da figura de Pascoais, na sua excepcionalidade, no caráter quase sacral dos seus ditos, que nós nos situamos sempre antes e aquém de Pascoais. Mas, por outro lado, e este é um aspecto particularmente interessante, nós estamos dentro, contemporaneamente a Pascoais, na sua leitura. E, por isso, é muito difícil percebermos uma posição a posteriori, que, por assim dizer, olhe Pascoais a partir do reconhecimento dessas decisões e daquilo que é essencial em Pascoais. E o problema não é um problema, por assim dizer, de natureza académica e não é um problema de natureza histórico-cultural, muito amplo que isto seja. É um problema destinal. O tema, enfim, teria que vos explicar, mas ele aparece, sobretudo, a partir do século 1945, em Heidegger, encontramos também em José Marinho, e há esta compreensão muito forte que, do ponto de vista da história do Ocidente, quer do cristianismo, quer da metafísica, quer da própria destino dos povos europeus que se tornaram povos imperialistas, colonialistas, alguma coisa tinha acabado. E nós estamos na posteridade disso. E o que é interessante é que essa consciência tem sido demitida dos europeus. Os europeus não querem, ou há uma enorme resistência a perceber esse termo destinal, esse momento destinal. E nós estamos na posteridade disso. E isso implica-nos pensar o cristianismo radicalmente, pensar a metafísica, que constitui a base da ciência e da tecnologia, e simultaneamente compreendermos como uma pequena periferia da Euroásia, que de um momento ao outro se tornou, apesar de pequena, dominante sobre todo o globo. Esta situação hoje já não existe, já não somos a potência imperialista, a metafísica, por isso mesmo, tornou-se obsoleta e irrelevante, é inútil, e com isso todas as formas que dela decorreram, e por outro lado o cristianismo não só perdeu a sua presunção, mas hoje torna-se apenas coincidente com o humanismo num sentido muito lato. Ora, um dos problemas que se coloca é, enfim, então voltamos aqui a Teixeira Pascoais, é que Marinho é efetivamente um autor que se coloca não só antes, durante, mas após Teixeira Pascoais. E se nós, portanto, em certo sentido, a minha comunicação talvez seja excessivamente centrada, pelo menos nesta versão, em José Marinho, e eu tentarei depois explicar-vos em que esta situação da posteridade nos obriga a nós, aqui todos nós presentes, e a mim em particular, a nos colocarmos na posteridade de José Marinho. E vamos explicar-vos em que sentido, que a obra fundamental de Marinho, a obra pensante, constitui-se num diálogo que ele vai estabelecer com duas figuras fundamentais. Há pouco evocámos aqui Leonardo Coimbra. Leonardo Coimbra morre num acidente de automóvel a 2 de janeiro de 1935 e 36, e o último livro que ele publica, antes de morrer, chama-se A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre. E esta Rússia de hoje e o Homem de Sempre, este Homem de Sempre, encontra como diálogo o Homem Universal de Teixeira Pascoais. E, em certo sentido, é muito interessante que Marinho, do ponto de vista afetivo, era muito mais próximo de Leonardo de Coimbra, com quem ele convivia, de que era,
enfim, declaradamente o discípulo fiel, o discípulo. E, pelo contrário, tinha uma enorme distância relativamente a Teixeira Pascoais. Teixeira Pascoais, ele sentia um homem difícil, um pouco um aristocrata de província, com o qual ele não estabeleceu nenhuma relação empática. No entanto, Leonardo Coimbra tinha, sobre Leonardo, que do ponto de vista do pensamento, Marinho era muito mais distante. Há uma visão criacionista do pensamento de Leonardo Coimbra, ao qual Marinho, que tem uma concepção, nesta altura da juventude, muito próxima de Spinoza, rejeita inteiramente. Por outro lado, pelo contrário, Teixeira de Pascoais era-lhe muito mais íntimo e sobre isso ele fez, e isto antecipa muito aquilo que Heidegger irá fazer sobre Hölderlin e sobre os outros poetas, uma leitura metafísica, uma ontologia do próprio Teixeira de Pascoais, que é a sua tese, a sua dissertação de licenciatura, chamada Ensaios sobre a obra de Teixeira de Pascoais, publicada em 1925. E Marinho, depois da morte de Leonardo Coimbra, decide, antes de apresentar a sua própria obra, que ele já tinha formulado num livro chamado Aforismos sobre o que mais importa, decide suspender a sua edição enquanto não realizasse uma obra interpretativa de Leonardo Coimbra. E essa obra ele demora 10 anos a se publicar, chamado Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra. E quando termina isso, já ele já mudou a sua concepção inteiramente espinosista da unidade do ser e vai pensar o que ele vai chamar a teoria do ser da verdade. Mas resolve, antes de o fazer, acompanhando isso, fazer uma obra sobre Teixeira de Pascoais. E, portanto, desenvolver o tal ensaio, a tal dissertação, e durante mais ou menos 10 anos ele tenta desenvolver uma obra que, enfim, tem vários títulos. No título que eu dei na versão da imprensa nacional chamava-se Teixeira de Pascoais, poeta das origens da saudade, mas nunca consegue, tem uma enorme dificuldade de sistematizar o pensamento de Teixeira de Pascoais. Quando, em 1953, morre Pascoais, Marinho tem um arrepio, e escreve, agora que morreram Leonardo Coimbra e Teixeira Pascoais, quem fica para dizer o essencial? E vejam que esta é que é a questão fundamental. O que é dizer o essencial? Porquê é que Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoais lhe diziam ele o essencial? E reparem, o essencial não é escrever livros, não é participar em comunicações, não é, de algum modo, ter uma persona científica ou cultural, é pensar o essencial e aceder à dificuldade do essencial. E a dificuldade do essencial em... como é que estamos tempo? 6 minutos. Isto não é fácil. Marinho, então, resolve... há uma resolução na sua obra que leva, do ponto de vista temático, a aprofundar a teoria do ser da verdade, que é a tal obra que ele estava a fazer, e vai desenvolver uma nova versão, muito mais densa, muito mais intensa, procurando articular um pensamento aforístico numa intenção sistemática e, a partir de um certo momento, percebe que o centro fundamental da questão, a partir de Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoais, é a questão do nada. E, enfim, uma certa coragem, audácia, que retoma também o debate com Parménides, com Platão e Plotino, ele assume o nada. E esta assunção do nada passa a ser o centro do seu pensamento. E quando publica em 1961 ou 60 a teoria do ser da verdade, o núcleo fundamental da sua tese é a assunção do nada. E esta assunção do nada transforma, e isto é de uma radicalidade, enfim, do ponto de vista da história da metafísica, que é notável, ele percebe que a linguagem do qual nós referimos o real, e enfim, há pouco estávamos a ver o existente, o essente, a vida, e, portanto, centrada sob forma da situação, centrada sob formas em torno do verbo ser e do estar, não dizem a radicalidade do princípio absoluto, e esse princípio absoluto que ele já não pode ser mais espírito, enfim, ele dialoga ali muito com a ideia de um substancial e insubstancial, que é o termo que espírito aparece em Teixeira de Pascoais no Homem Universal, e ele denomina o espírito como insubstancial substante, julgando, portanto, com a dinâmica e a estaticidade da negatividade, do não ser,
o verbo que diz, o verbo do Espírito é haver. Haver. Sob três formas. Houve, há, haverá. Sob a forma de impessoalidade. E esta temática do que há, houve e haverá, vai determinar uma espécie de radicalidade sobre o qual a relação entre imanente e transcendente deixam de ter sentido, de concreto e abstrato deixam de ter sentido, enfim, colocam-se como modalidades de uma outra relação, e ele vai então perceber que a questão fundamental é não só uma modificação das características ontológicas, portanto de ser, das características de verdade, mas da própria concepção do que é a liberdade. A liberdade não é a liberdade do homem, não é a liberdade para o homem, não é uma questão de escolha, é uma liberdade de Deus para Deus, do qual a própria noção de Deus enquanto entidade substantiva, ou uma outra qualquer, não é já possível supor. E esta decisão, que ocorre no que ele chama decisão extrema, implica pensar não só um decisivo do que vem e não vem para ser e, portanto, se presentifica, se aparenta, mas, sobretudo, pensar que no seio da cisão se articula a cisão divina que une e a cisão demoníaca que tudo cinde, a cisão cósmica e a cisão humana. Portanto, há aqui uma espécie de pensar, o que nós, do ponto de vista metafísico, chamamos ontologias regionais, do homem, do mundo e de Deus, mas de uma forma extraordinariamente dinâmica e instantânea. Alguma coisa disto retoma Hegel e a Schelling, mas nunca no pensamento ocidental a situação se tinha colocado em que as próprias formas do espaço e do tempo, e há pouco, enfim, podemos pensar isto relativamente às formas puras da sensibilidade de Kant, são desconstruídas, porque esta instalação da cisão extrema e das suas relações, por assim dizer, ônticas, se estabelecem na noção de instante e de ponto unidimensional. E, portanto, aquilo que nós consideramos real, existente, concreto, Amarante, Portugal, Europa, etc., não tem sentido. São nominações, são convenções de uma experiência ontológica radical que se constitui, ou que melhor se pode apanhar sobre imagens e imaginação. E esta forma que radica no que ele vai chamar um oculto que se patenteia, mantém sempre um secreto que irá permitir a quem verdadeiramente aceder a esta dor, a este sofrimento de pensar tão radicalmente, lhe vai permitir aceder a uma espécie de revelação através de si, e ele encontra que toda esta revelação não é centrada no humano, é centrada existe nas árvores, ou existe em todo lado. Pus aqui uma frase que me parece particularmente interessante, que é de Marini. Este está, enfim, eu não vos expliquei depois de ele ter publicado a Teoria de Ser da Verdade, que teve um acolhimento, como sempre, formal. As pessoas elogiaram muito, mas verdadeiramente não a leram, não a compreenderam, e diremos que 50 anos depois continuamos na mesma situação, é extremamente difícil de ler a Teoria de Ser da Verdade. O que é interessante na obra de Marini é que Marini recomeça tudo de novo. E entre 60 e 75, quando morre, ele vai compor uma nova obra, que não é verdadeiramente uma obra sistemática, que, enfim, eu reunia sob a forma de aforismos e textos breves, e esta forma de aforismo e textos breves assume inteiramente o tal haver, verbo do espírito, a assunção do nada, e ele aqui acede a uma radicalidade metafísica, ou ontológica, ou pensante, que já não tem muito sentido essas distinções, poesia, filosofia, é outra coisa, é outra coisa. Mas é uma outra coisa, ao mesmo tempo, muito concreto, muito apelativo, onde o homem, onde o humano é já pensado a partir de um outro e o mesmo, enfim, esta relação que, enfim, que não é só, que retoma, portanto, aos chamados géneros supremos de Platão, a relação entre o outro, o mesmo, o estático e o dinâmico, mas não centrada numa noção de ser, mas numa noção de nada. E, portanto, as configurações, como veem, retomamos algumas das ideias que estavam em Leonardo Coimbra, também em Teixeira Pascoais, muito de Teixeira Pascoais, da sua poética, aparece, mas vista com uma capacidade de perceber naquilo que se decide e, portanto, nos aparece, o que não se decide e não é para aparecer. E que, portanto, constitui uma constante exercício de hermenêutica. Ora,
Tudo isto passa, ao mesmo tempo, portanto, Marinho morre em 75, num momento que é particularmente interessante porque em 1970 há uma consciência dos técnicos da FAO sobre os limites do crescimento mundial, portanto a compreensão do ponto de vista ecológico não é possível desenvolver mais a economia como nós estamos a desenvolver e, portanto, desde 1970 todo o problema do sistema ecológico e ambiental já é consciente e, portanto, vocês estão a ver que entre 1970 e hoje há um lento processo de assunção de uma dificuldade, já é compreensível a questão da emergência da China. Havia um livro que surgiu nessa altura que dizia assim: quando a China acordar, o mundo tremerá. Tremerá. Portanto, há esta consciência de que há outras potências, não é só apenas a Rússia e a América, ou enfim, a União Soviética, mas, sobretudo, há uma transformação radical do estatuto ontológico que é profundamente marcado pelas imagens e pela comunicação. E os autores da Escola de Toronto, o mais conhecido é McLuhan, mostram que a época contemporânea é o domínio, enfim, uma sucessão de domínios da escrita e da imagem, um domínio das imagens. E um outro autor, um checo que vivia no Brasil, chamado Flusser, também tenta mostrar, no mesmo período, que no fundo estas imagens de que nós estamos a falar são a transposição da escrita. Isto é uma escrita tão densificada que só se pode reduzir a uma imagem, tal como as imagens surgiram para explicar surgiram para explicar os textos. Portanto, há aqui uma relação entre imagens e textos que determina hoje o domínio inteiramente da cultura, as imagens, que transforma muito do trabalho que nós fazemos aqui absolutamente obsoleto e irrelevante. Não estamos a ciência, a própria física e a matemática deixaram de ser verdadeiramente importantes. O que passa a ser são as biologias e as biotecnologias. O que importa é a economia e o que importa não é propriamente a linguagem, mas a comunicação. Todo o aparato mítico, ou mitológico, ou literário, ou passa para o cinema ou jogos de computador, só existe enquanto configuração imagética. E mais do que isso, uma leitura mais fina mostra que as escritas e, portanto, as imagens não são apenas a da língua, a escrita da língua, mas a dos números e, finalmente, as dos códigos. Portanto, em certo sentido, os códigos constituem um substrato imanente do real, do qual ele decide. E nós somos, por assim dizer, epifenómenos, avatares desta determinação do código que constitui as imagens e que nos coloca, a nós, humanos concretos, num patamar de realidade relativamente dominado por essa estrutura de fundo marcada pela biologia, pela economia e pela comunicação. Em certo sentido, como nós temos percebido nos últimos anos, os humanos concretos deixam de ser relevantes enquanto tais. Só são, enquanto se tornarem comunicacionais, quando tiverem importância biotecnológica e relevância económica. Se não, desaparecem. Portanto, todas as estruturas da caridade, da fraternidade, vejam o que é que se passa com as imigrações no Mediterrâneo ou nas fronteiras dos Estados Unidos, não têm absolutamente sentido com o cristianismo. Estamos noutra coisa. O cristianismo, portanto, passa a ser um cenobismo ético-moral. Ora, como confrontarmos esta situação? É aqui que temos que nos colocar na própria posteridade do José Marinho. E, portanto, de algum modo, José Marinho permite-nos perceber não só que, para além das imagens assim codificadas onde estamos, existe um intento que não é estritamente humano, mas do espírito, de interpretar o que é verdadeiramente decisivo nas imagens. E esse decisivo e essas imagens são antes de nós a nossa presença a nós próprios, são a presença dos outros que são tus para nós e são todas as imagens de todos os modos de ser que nos aparecem. Portanto, a própria configuração antropológica do humano mudou. Do ponto de vista, por exemplo, da linguagem, enfim, deste domínio económico, biológico e tecnológico, falamos hoje de um pós-humano. Mas o que aqui nos importa perceber é o que é que espera que nós interpretemos e como
controlarmos e dominarmos não apenas aquilo que se oculta e o secreto, mas um processo revelacional. O tempo e o espaço onde isto ocorre já não é o propriamente histórico. E, portanto, importa-nos perceber que nós, ao baixarmos esta escala e percebermos que não apenas temos pés e estamos à superfície, mas há esta terra, esta juta que faz este tapete, aquelas placas de madeira onde o laminado das árvores foi cortada, tem uma absoluta expectativa que nós lhe demos sentido. E, portanto, o que eu vos digo é que o que me parece ser a posteridade de Marinho e Teixeira Pascoais é uma absoluta exigência de vigilância, de atenção e de responsabilidade. E não é responsabilidade apenas uns para os outros, e para a verdade, e para falar a verdade, é uma responsabilidade para as coisas absolutamente concretas, e práticas, e pequenas, e imediatas. Este metal, aquela folha, aquele pássaro que cai. E se não tivermos essa acuidade, seremos comidos por um código, tal como num jogo de computador. Muito obrigado.